A história dos signos do zodíaco não começa com horóscopos de jornal, nem com interpretações modernas de personalidade. Ela nasce da necessidade humana mais antiga de compreender o tempo, os ciclos da natureza e a relação entre o céu e a vida na Terra. Muito antes de existir a ideia de signo como conhecemos hoje, as civilizações antigas já observavam o movimento dos astros com rigor científico, religioso e administrativo. O zodíaco, em sua verdadeira origem, é um sistema astronômico e simbólico criado para mapear o céu e organizar o tempo, e só mais tarde passou a ser associado ao comportamento humano. As primeiras evidências concretas do zodíaco surgem na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, por volta de 3000 a.C., com os sumérios e, posteriormente, os babilônios. Esses povos viviam em uma região extremamente dependente dos ciclos naturais, cheias dos rios, períodos de plantio e colheita, secas e tempestades. Para sobreviver, era essencial prever o tempo e compreender padrões naturais. A observação do céu tornou-se uma ferramenta prática e sagrada. Os sacerdotes astrônomos, conhecidos como Bar na Babilônia, registravam meticulosamente o movimento do Sol, da Lua e dos planetas em tábuas de argila, muitas das quais foram encontradas por arqueólogos nos séculos XIX e XX, e hoje estão preservadas em museus como o British Museum. Os babilônios foram os primeiros a dividir o caminho aparente do Sol no céu, a eclíptica, em 12 partes aproximadamente iguais. Essa divisão não foi aleatória. O número 12 tinha enorme importância simbólica e matemática. 12 meses lunares no ano, 12 ciclos principais observáveis, 12 grandes constelações visíveis ao longo do percurso solar. Cada uma dessas divisões recebeu o nome de uma constelação próxima, muitas delas inspiradas em animais, figuras mitológicas ou símbolos do cotidiano daquela civilização. Assim nasce o zodíaco, palavra que vem do grego zoidiakos, que significa círculo dos animais, mas cuja raiz conceitual é muito mais antiga e mesopotâmica. É importante destacar que os signos não foram inventados como arquétipos de personalidade. Eles eram marcadores de tempo e presságios coletivos. Na astrologia babilônica, os eventos celestes eram interpretados como mensagens dos deuses sobre o destino dos reis, das cidades e das colheitas, não sobre indivíduos comuns. Textos como o Enuma Anu Enlil, uma vasta coleção de presságios astrológicos babilônicos, mostram claramente que eclipses, conjunções planetárias e posições do Sol nos signos eram associados a guerras, fomes, prosperidade ou queda de impérios. Cada signo tinha um significado ligado ao seu símbolo original e à estação do ano em que o Sol passava por ele. Áries foi associado ao carneiro porque, na Mesopotâmia, esse animal simbolizava força vital, liderança e início. O período em que o Sol atravessava essa região do céu coincidia com o começo da primavera no hemisfério norte, época de renovação, nascimento de rebanhos e início do ano agrícola. Por isso, Áries passou a representar impulso, começo, ação e iniciativa. Essas características não nasceram de uma análise psicológica, mas da observação do comportamento da natureza nesse período. A ideia de que pessoas desse signo seriam mais impulsivas ou líderes surge séculos depois, quando astrólogos gregos começaram a aplicar esses símbolos ao indivíduo. Touro recebeu esse símbolo porque o touro era um dos animais mais importantes da agricultura antiga, representando força, estabilidade e fertilidade. O período taurino correspondia ao auge da primavera, quando a terra estava fértil e o trabalho no campo se intensificava. Por isso, o touro passou a simbolizar constância, resistência e apego ao mundo material. A associação dessas qualidades ao comportamento humano veio da analogia entre o ritmo da estação e o temperamento atribuído a quem nascia sob esse signo. Gêmeos surgiu a partir da ideia de dualidade. Na tradição suméria, havia deuses gêmeos ligados à proteção e à comunicação. O período do ano relacionado a esse signo marcava uma transição climática, nem totalmente primavera nem verão, refletindo mudança e multiplicidade.
Por isso, Gêmeos passou a simbolizar comunicação, versatilidade e adaptação. Quando a astrologia foi sistematizada na Grécia helenística, essa dualidade foi associada à mente, ao intelecto e à capacidade de transitar entre ideias diferentes. Câncer tem como símbolo o caranguejo porque esse animal representava proteção e ligação com a água, elemento essencial à vida. O período canceriano coincidia com o solstício de verão, quando o Sol atinge seu ponto máximo e começa a recuar, simbolizando introspecção e retorno. Na astrologia antiga, Câncer foi associado ao lar, à família e às emoções, refletindo a ideia de abrigo e proteção. Essas associações foram reforçadas por estudiosos gregos e romanos, que ligaram esse signo à Lua, astro das emoções e dos ciclos. Leão foi associado ao leão por ser o animal que simbolizava realeza, poder e autoridade em diversas culturas antigas, incluindo a babilônica e a egípcia. O período de Leão correspondia ao auge do verão, quando o sol estava mais forte. Por isso, esse signo passou a representar liderança, expressão pessoal e vitalidade. Reis e imperadores frequentemente se associavam ao símbolo do leão para legitimar seu poder, e isso influenciou diretamente as características atribuídas às pessoas desse signo. Virgem tem origem em antigas deusas da colheita, como a deusa babilônica Shala e, mais tarde, Deméter na Grécia. O símbolo da donzela representa pureza, cuidado e serviço. O período de Virgem coincidia com a época da colheita, quando era necessário atenção aos detalhes e trabalho minucioso. Assim, Virgem passou a simbolizar organização, análise e responsabilidade. Essas qualidades foram transferidas para o comportamento humano quando a astrologia passou a ser aplicada ao indivíduo. Libra é o único signo representado por um objeto, a balança. Seu símbolo surgiu da necessidade de representar equilíbrio e justiça. Na Babilônia, a balança estava associada ao julgamento divino e à ordem cósmica. O período de Libra coincide com o equinócio de outono, quando dia e noite têm a mesma duração, reforçando a ideia de equilíbrio. Na astrologia romana, Libra foi associada à justiça e à diplomacia, influenciando a noção de que pessoas desse signo buscam harmonia nas relações. Escorpião tem uma origem profundamente ligada à morte e à transformação. Na Mesopotâmia, os escorpiões eram considerados guardiões do mundo subterrâneo. Textos antigos descrevem homens escorpião protegendo a passagem do sol durante a noite. O período de Escorpião coincide com o declínio da luz solar e o início do inverno, simbolizando fim e renascimento. Na astrologia grega, esse simbolismo foi mantido e associado à intensidade emocional. As características atribuídas às pessoas desse signo refletem essa herança histórica de transformação e profundidade. Sagitário nasceu do arquétipo do arqueiro. Na Mesopotâmia, essa figura estava ligada a deuses guerreiros e à proteção dos viajantes. Na Grécia, o símbolo foi associado ao centauro Quiron, mestre e curador, que unia instinto e sabedoria. O período sagitariano era marcado por deslocamentos e preparação para o inverno. Historicamente, isso fundamentou a associação de Sagitário com busca por conhecimento, filosofia e expansão de horizontes. Capricórnio tem origem na figura mitológica da cabra marinha, ligada ao deus babilônico Ea, senhor das águas e da sabedoria. O período de Capricórnio coincide com o solstício de inverno, quando a sobrevivência exigia disciplina e planejamento. Na Roma antiga, Capricórnio foi adotado como símbolo de poder e perseverança, sendo inclusive o signo favorito do imperador Augusto. Essas bases históricas explicam a associação do signo com ambição, responsabilidade e resiliência. Aquário surgiu como símbolo do portador da água, ligado à renovação e ao conhecimento. Na Mesopotâmia, estava associado ao deus Ea, derramando sabedoria sobre a humanidade. O período aquariano marcava a chegada das chuvas, essenciais para a vida. Na tradição helenística, Aquário passou a simbolizar inovação e pensamento coletivo. Essa herança histórica fundamenta a ideia de que pessoas desse signo tendem a valorizar o progresso e as ideias humanitárias. Peixes, o último signo, tem origem nas águas primordiais da criação.
Na Babilônia, os peixes estavam associados a deuses criadores e à dissolução dos ciclos. O período de peixes marca o fim do inverno e a preparação para um novo ano. Na Grécia, o símbolo foi ligado ao mito de Afrodite e Eros, transformando-se em peixes para escapar do perigo. Historicamente, isso fundamentou a associação de peixes com espiritualidade, sensibilidade e transcendência. Com a expansão cultural e militar, o conhecimento babilônico foi absorvido por outras civilizações. Os gregos, especialmente a partir do século IV a.C., tiveram contato intenso com a astrologia mesopotâmica após as conquistas de Alexandre, o Grande. Foi na Grécia que o zodíaco começou a ganhar uma dimensão mais filosófica e individual. Pensadores como Platão e Aristóteles já discutiam a influência dos corpos celestes sobre o mundo sublunar, e essa ideia foi aprofundada por astrólogos helenísticos. Cláudio Ptolomeu, no século II d.C., é uma figura central nesse processo. Em sua obra Tetrabiblos, ele sistematizou a astrologia de forma racional, tentando conciliá-la com a filosofia aristotélica e com a astronomia observacional. Ptolomeu foi responsável por estabelecer muitas das bases da astrologia ocidental, como a conhecemos hoje, incluindo a associação dos signos com temperamentos, qualidades e comportamentos humanos. Ele relacionou os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, com qualidades físicas e psicológicas, como calor, frio, secura e umidade, conceitos herdados da medicina hipocrática. É nesse ponto que os signos começam a ser associados à personalidade. Não porque alguém nasce com um jeito, mas porque se acreditava que o momento do nascimento, marcado pela posição dos astros, refletia uma combinação específica de influências naturais. Essa visão estava alinhada com o pensamento científico da época, que não separava física, medicina, filosofia e cosmologia. Um indivíduo nascido sob forte influência de Marte, por exemplo, poderia ser visto como mais impulsivo ou combativo, da mesma forma que um excesso de bile amarela era associado à ira na medicina antiga. Paralelamente, outras civilizações também desenvolveram sistemas zodiacais próprios. No Egito Antigo, havia os decanos, divisões do céu usadas para medir o tempo noturno, que mais tarde foram integradas ao zodíaco greco-egípcio, em Alexandria. Na Índia, desenvolveu-se o zodíaco sideral, baseado nas constelações reais, que até hoje é utilizado na astrologia védica. A China criou um zodíaco completamente diferente, baseado em ciclos lunares e animais simbólicos, com uma lógica cultural própria. Esses sistemas não surgiram por acaso. Todos refletem observações astronômicas rigorosas e necessidades sociais específicas. A relação entre signos e comportamento humano, portanto, não é fruto de invenção moderna, mas de uma longa tradição de tentativa de compreender padrões. Estudos históricos mostram que, desde a antiguidade, seres humanos buscam correlações entre o macrocosmo e o microcosmo. No entanto, é fundamental separar a astrologia tradicional, baseada em observação e simbolismo, da astrologia popular contemporânea, que muitas vezes simplifica conceitos complexos em descrições genéricas. Do ponto de vista científico moderno, não há comprovação empírica de que os signos determinem personalidade ou comportamento. Pesquisas estatísticas realizadas ao longo do século XX, como as do psicólogo Michel Gauquelin, tentaram encontrar correlações entre posições planetárias e características humanas, com resultados controversos e amplamente debatidos. A ciência atual entende que fatores genéticos, ambientais, sociais e culturais têm papel muito mais determinante no comportamento humano. Ainda assim, o valor histórico, simbólico e cultural do zodíaco permanece inegável. Os signos funcionam como uma linguagem simbólica ancestral. Eles condensam mitos, ciclos naturais, observações astronômicas e valores culturais transmitidos por milênios. Quando alguém se identifica com características de um signo, isso pode ser entendido não como uma força cósmica, literal, mas como um espelho simbólico, semelhante ao que ocorre com mitos, arquétipos e narrativas universais estudadas por historiadores e psicólogos como Carl Jung. Em sua verdadeira origem,
O zodíaco não foi criado para definir quem você é, mas para ajudar a humanidade a se localizar no tempo e no cosmos. Ele nasceu da observação paciente do céu, do registro cuidadoso de dados e da tentativa de encontrar sentido em um universo vasto e imprevisível. Com o passar dos séculos, esses símbolos ganharam novas camadas de significado, foram reinterpretados por diferentes culturas e adaptados às necessidades de cada época. Entender essa origem é compreender que os signos do zodíaco são, acima de tudo, um testemunho da inteligência, da curiosidade e da espiritualidade humanas, gravadas nas estrelas muito antes de serem impressas em horóscopos modernos. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Em breve, trarei mais vídeos com histórias reais, pesquisas profundas e temas históricos que continuam influenciando o mundo até hoje. E assim encerramos mais um capítulo da história, repleto de símbolos, mistérios e significados que atravessam os séculos. Se esse tema despertou sua curiosidade, deixe seu comentário aqui embaixo. O que mais te chamou a atenção? Compartilhe este vídeo com quem também ama fatos históricos. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando histórias fascinantes do passado. Até o próximo vídeo.